Olá traders, bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos falar sobre a mudança na estrutura do mercado, ok? Então vejam isto como uma segunda parte do vídeo anterior em que falamos da liquidez interna e externa, ok? Então esta seria a segunda parte. Então, nós vamos ver aqui dois exemplos, um para a mudança na estrutura do mercado num cenário de baixa e um cenário de alta, ok? E no final do vídeo eu vou colocar um exemplo em tempo real, ok? Então, o que vai acontecer primeiro? Então, nós teremos um caso em que o mercado vai variar, ok? A liquidez externa de um topo anterior, ok? Então, vai ocorrer aqui um stop run. Então, depois do mercado variar esta liquidez do topo anterior, que é a liquidez externa, ok? Nós vamos pensar numa possível operação. Então, o primeiro passo é o mercado deve variar a liquidez de um topo anterior, ok? De seguida, ok? O que vai acontecer? Nós vamos antecipar uma mudança na estrutura do mercado, ok? Então, este será um movimento que vai variar aqui a liquidez do topo anterior, ok? De seguida, nós vamos antecipar uma mudança na estrutura do mercado. Como é que nós vamos ver que já temos aí a mudança na estrutura do mercado, ok? O mercado vai quebrar aqui um fundo anterior, ok? Depois dele variar a liquidez, ok? Externa deste ponto, ok? Nós teremos aqui uma mudança na estrutura do mercado, ok? Então este será o sinal. Então vamos ver isto como chamam de choque, né? Então o termo que nós vamos usar é o MSS, ok? Que é a mudança na estrutura do mercado. MSS é o termo em inglês para Market Structure Shift, ok? Então teremos aqui a mudança na estrutura do mercado, ok? E essa mudança na estrutura do mercado nós não vamos forçar, ok? Então, nós podemos estar aqui, vou dar aqui uma dica, podemos procurar esta variadura aqui de liquidez, ou seja, o primeiro passo num tempo gráfico pode ser de 1 hora, pode ser de 15 minutos, ok? E essa mudança na estrutura do mercado nós podemos procurar no gráfico de 5 a 1 minuto, ok? Depende de cada um, mas podemos aplicar isto em qualquer tempo gráfico, ok? Por exemplo, poderia ser também o gráfico semanal, ok? Ou o gráfico diário, ok? Então, a variadura de liquidez poderia ser, ou seja, o primeiro passo poderia ser no gráfico diário, ok? Depois procurar também a mudança na estrutura do mercado ou o MSS num gráfico de 4 horas ou de 1 hora, ok? Então, aplica-se em qualquer tempo gráfico e em qualquer ativo, ok? Então, depois de conseguirmos aqui o nosso MSS, ok? Então, o primeiro passo é variou a liquidez externa, ok? Depois de ele variar a liquidez externa, aí é que vamos pensar numa possível operação, ok? Depois vamos aguardar ou vamos antecipar esta mudança na estrutura do mercado ou o MSS, ok? E este MSS nós não vamos forçar. Se o mercado decidir variar a liquidez e continuar a subir, não vamos forçar, ok? Este MSS tem que acontecer naturalmente, ok? Também vou colocar aí o exemplo no final para vocês poderem ver como é que eu faço, ok? Então, de seguida, ok? Já temos a variadura de liquidez, já temos aqui o nosso MSS. De seguida, ok? Vamos procurar pelo Fair Value Gap, ok? Neste intervalo, ok? O mercado quebrou aqui neste ponto, ok? Onde eu marquei aqui esta linha, até o topo. Este é o intervalo onde nós queremos procurar o Fair Value Gap e não aqui abaixo, ok? Deste ponto para cima, ok? É onde nós queremos encontrar o nosso Fair Value Gap, ok? Então, como eu disse, podemos procurar, por exemplo, a variadura de liquidez no gráfico de 1 hora e procurar este MSS, pode ser no gráfico de 15 ou no gráfico de 5, ok? Tanto faz. E o Fair Value Gap, ok? Também pode ser aí pelo gráfico de 5. Então, se não tivermos nenhum Fair Value Gap neste intervalo, ok? Nós não teremos nenhuma operação, ok? Se não temos Fair Value Gap, não vamos ter nenhuma operação. Voltando à aula sobre a liquidez interna e externa. Este MSS, ou seja, esta mudança aqui na estrutura do mercado, se eu for explicar em termos de liquidez interna e externa, o que seria? O mercado variou a liquidez externa deste fundo,
ok? Variou a liquidez externa deste fundo. Então, se ele variou a liquidez externa, qual seria o próximo passo? Buscar a liquidez interna, ok? Então, estaremos à procura do Fair Value Gap aqui neste intervalo, ok? Neste intervalo aqui que eu marquei. Então, se não tivermos o Fair Value Gap, como o mercado só está à procura de liquidez, se não tivéssemos nenhum Fair Value Gap aqui, o mercado pode sair deste ponto e ir buscar a liquidez externa acima deste topo, ok? Então, isto pode ser apenas uma captura aqui de liquidez, o mercado continua aqui a subir, ok? Por isso, se não tivermos o Fair Value Gap neste intervalo, ok? Não teremos nenhuma operação, ok? Agora, se tivermos o Fair Value Gap, só esperar que o mercado volte aí ao Fair Value Gap, ok? E efetuamos aí já a nossa venda, ok? O alvo, eu vou explicar depois como é que nós vamos fazer, ok? Mas é simples, o mercado variou aqui a liquidez externa, ok? Vamos olhar isto, por exemplo, no gráfico de uma hora. Vamos procurar também no gráfico, no mesmo gráfico em que esperamos aí pela variação de liquidez, vamos procurar por uma liquidez interna, ok? Ou seja, vamos procurar por um Fair Value Gap, que vai ser aí a nossa liquidez interna. Então vamos usar esse ponto aí como o nosso alvo, ok? Então temos aqui o outro caso em que é o inverso que nós vimos antes, ok? Então este é um cenário em que temos uma mudança de estrutura de mercado para alta, ok? Então é um caso de compra. Então o primeiro passo será o mercado vai variar aqui a liquidez de um fundo anterior, ok? Então depois deste stop run nós já vamos pensar numa possível operação, ok? Este é o primeiro passo. Antes disso, nada, ok? Não faça nada, ok? Então temos aí o nosso stop run. De seguida, vamos antecipar o nosso MSS ou a nossa mudança na estrutura do mercado. E vou repetir novamente, não vamos forçar este MSS. Se o mercado quiser variar a liquidez externa, ok? E continuar a baixar, não vamos fazer nada, ok? A única coisa que nós vamos fazer é, depois do mercado variar aqui a liquidez, nós vamos antecipar, ok? Estaremos à espera de ver este MSS, ok? Ou seja, esta mudança na estrutura do mercado. Se não tivermos, não fazemos nada, ok? É só esperar. O mercado pode ir variar um outro fundo, ok? Vamos esperar também, vamos antecipar aí novamente o MSS, ok? Então, sem este cenário, não teremos nenhuma operação, ok? Então, aqui neste caso, variou a liquidez externa, ok? Vamos supor que é no gráfico de uma hora. Voltamos aí para o gráfico de 15 ou o gráfico de 5 à procura aí do nosso MSS, ok? Então temos aqui o nosso MSS. De seguida, vamos buscar o Fair Value Gap neste intervalo. Preste atenção, onde ele quebrou aqui até ao fundo, ok? Então vamos procurar o nosso Fair Value Gap aqui neste intervalo, ok? Explicando em termos de liquidez interna e externa seria: mercado variou a liquidez externa deste ponto, nós teremos a procura de seguida de uma liquidez interna para podermos efetuar aqui a nossa entrada e procurar aí o nosso alvo, ok? Então, variou a externa, ok? Se não tivermos nenhum Fair Value Gap neste intervalo, também não teremos nenhuma operação, ok? Simples, não tentem complicar as coisas. Okay? Então vou passar primeiro para o gráfico para mostrar um exemplo, ok? Com a ferramenta que eu usei para fazer o backtest. Depois, no final do vídeo, eu vou colocar aí a operação que eu tive hoje no Nasdaq. Hoje é 2 de outubro, né? 2023. Então gravei aí já o exemplo e vou colocar aí no final do vídeo, ok? E assistam até o final mesmo, para vocês poderem perceber como é que eu faço, ok? Então vou passar agora primeiro para o Forex Tester, que é a plataforma que eu uso para o backtest, para vocês poderem perceber, ok? O que é que nós vamos fazer. Então, tenho aqui o Forex Tester aberto, ok? Então eu coloquei aqui o gráfico de uma hora. Então estamos aqui neste cenário, ok? Então, se nós formos analisar aqui o que aconteceu, o mercado variou a liquidez externa deste ponto, ok? Então, este seria o primeiro passo, ok? Variou aqui a liquidez externa, deixa eu só aumentar aqui o tamanho disto, vou mudar aqui a cor também,
ok? Temos aqui o nosso primeiro passo, que é a varredura da liquidez externa. Vou colocar aqui que é o nosso stop run, ok? Stop run. Ou podem colocar varredura de liquidez externa, ok? O mercado variou aqui a liquidez externa, ok? Então, depois dele variar a liquidez externa, nós vamos antecipar agora, ok? Vou voltar aqui para o gráfico de 15 ou mesmo o gráfico de 5, ok? Vamos antecipar agora a mudança na estrutura do mercado, ok? Então, a mudança na estrutura do mercado teria de esperar aqui primeiro para ver o mercado a quebrar este topo aqui, ok? Então, aí já teríamos a nossa mudança na estrutura do mercado. Vamos ver o que acontece. Ok, aqui neste caso o mercado continua a baixar, ok? Nós não vamos forçar, ok? Então, vamos voltar aqui para o gráfico de 1 hora. Ele continua aqui a baixar, acho que agora varreu o fundo que tem aqui neste ponto, ok? Então, não vamos forçar o MSS. Baixar aqui este ponto, ok? Temos o stop run, vamos antecipar aqui o nosso MSS. Voltar aqui para o tempo gráfico menor. Então, o MSS seria a quebra deste topo aqui, ok? Então, o mercado continua a baixar novamente. Não tivemos ainda o MSS. Vamos ver aqui, ele continuou e foi variar agora novamente este outro fundo neste ponto, ok? Variou aqui este fundo neste ponto. Vamos continuar aqui a antecipar o nosso MSS. O segredo é só não forçar, ok? Então, o MSS aqui neste caso seria a quebra aqui deste ponto aqui, ok? Este seria o nosso MSS. Deixa eu só alterar aqui só para não termos as mesmas linhas. MSS, ficar assim. E vou mudar aqui a cor também. Vamos pôr um azul. Ok? Então, o nosso MSS será a quebra deste ponto. Ok? Então, vamos ver. Ok? Então, com esta vela... Então, outra coisa é... Para este MSS... Ok? Para este MSS... Nós não precisamos que a vela feche acima deste ponto. Ok? Este simples pavio aqui que varia a liquidez deste ponto já é o suficiente, ok? Então, o próximo passo será procurar, ok? O nosso Fair Value Gap, ok? Já temos aqui, deixa eu marcar o segundo passo, já está aqui completo. Segundo passo, que é o nosso MSS, ok? Que é a mudança aí na estrutura do mercado. Já temos aqui o nosso MSS, ok? O primeiro, ok? O primeiro foi a varredura aqui de liquidez externa, ok? Já temos agora o MSS, ok? Próximo passo agora é procurar pelo nosso Fair Value Gap. Onde é que vamos procurar o Fair Value Gap? Onde ele quebrou até ao fundo aqui, ok? Este é o intervalo onde nós estaremos a procurar do nosso Fair Value Gap, ok? Então, temos algum Fair Value Gap aqui neste intervalo. Eu vejo já um Fair Value Gap aqui neste ponto, ok? Neste ponto eu vejo um Fair Value Gap, então podemos usar este Fair Value Gap para efetuar aqui a nossa entrada. Ok, colocar esta cor. Ok, então este seria o nosso Fair Value Gap, ok? Que é o terceiro passo, ok? Então este seria o terceiro passo aqui. 3 Fair Value Gap, ok? Este seria o nosso terceiro passo. Então agora é só esperar para ver o mercado voltar aqui para este Fair Value Gap para podermos efetuar a nossa entrada, ok? Então aqui o mercado volta ao nosso Fair Value Gap. Vou simular aqui uma entrada, ok? Então o Stop Loss nós sempre vamos colocar abaixo do fundo, ok? Então vou colocar o alvo por enquanto aqui neste ponto, depois vou para o gráfico lá de 1 hora, ok? Então, o que eu costumo fazer para o alvo, disse que haverá de explicar aqui, ok? O mercado variou a liquidez externa, ok? Primeiro passo, voltem a assistir a aula aí anterior, ok?
para perceberem. O mercado, quando varia a liquidez externa, ok? O próximo passo seria buscar a liquidez interna, ok? Então, onde é que nós temos a liquidez interna aqui? Temos a liquidez interna aqui neste ponto, temos a liquidez interna aqui neste ponto. Então, eu gosto, ok, de comprar, aqui neste caso como é uma compra, né? Comprar, vou usar aqui a ferramenta de Fibonacci, deste topo até ao fundo, ok? Eu quero, se eu estou aqui a comprar numa zona de desconto, ok? Abaixo de 50% aqui é a zona de desconto, acima é a zona premium, ok? Deixa eu marcar aqui. Então, aqui acima temos a zona premium, e abaixo temos a zona de desconto, ok? Então, o que eu gosto de fazer é, neste caso, como é uma compra, se eu estou aqui a comprar numa zona de desconto, eu quero encontrar, ok, variou a liquidez externa, quero encontrar uma liquidez interna, ok, de preferência na zona premium, e o que eu vejo é este, ok, temos esta liquidez interna aqui neste ponto, na zona premium, ok, então posso colocar aqui, ok, então podem usar aí qualquer ponto deste Fair Value Gap, ok, qualquer ponto aí, ok, então esta seria a nossa liquidez interna, então vou colocar aqui alvo, liquidez interna, ok, então saímos, estamos aqui a sair de liquidez externa, ok, mercado variou aqui a liquidez externa, ok, e queremos a liquidez interna, ok, preferência neste caso de compras, né, numa zona premium, ok, então vou tirar aqui a ferramenta, este seria o nosso alvo, ok, então já temos aí o nosso alvo na liquidez interna. Agora aqui só para este tempo gráfico para poderem ver aqui, ok? Então a entrada aqui pelo Fair Value Gap, ok? Então o primeiro passo é, vamos voltar aqui aos passos, variou a liquidez externa, seria o primeiro passo, ok? Depois dele variar a liquidez externa é que vamos começar a pensar numa possível operação, ok? Depois dele variar aqui, vamos antecipar o MSS, que seria o segundo passo, que é a mudança na estrutura do mercado, ok? Terceiro passo, ok? Procurar o Fair Value Gap, onde neste intervalo, depois da quebra, ok? Este seria o intervalo em que estaremos aqui à procura do Fair Value Gap, ok? Então encontramos aqui o nosso Fair Value Gap, já efetuamos a nossa compra, o nosso alvo já está na liquidez interna, ok? Esta liquidez interna que encontramos aqui de uma zona premium, ok? Então agora, depois disso, é só esperar para ver o nosso resultado, ok? Então o mercado já atingiu aqui o alvo, ok? E é tudo, ok? Então no próximo exemplo, eu agora aqui mostrei um caso de compra, ok? O exemplo que eu vou colocar aí já a seguir, que foi a operação que eu tive hoje, dia 2 de outubro de 2023, será uma venda, ok? Na stack. Então ele vai primeiro a liquidez do topo, ok? Depois procuro pelo MSS, mas coloquei lá todas as anotações, ok? Vocês vão poder aí ver tudo, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu suporte. E para quem ainda não está no grupo, eu vou deixar aí o link na descrição. Eu costumo mandar lá mais exemplos, ok? Então vocês vão poder aí ver mais exemplos ao longo da semana, ok?